Bom, vamos lá, Miguel. Hoje uma notícia que chamou muita atenção logo pela manhã foi o anúncio do ex-presidente Jair Bolsonaro de que ele pode vir a se internar mais uma vez, né? E até mesmo fazer uma cirurgia. Que é sempre uma grande coincidência, né? Quando ele tem algum revés político, quando alguma investigação avança contra ele, quando ele está, de certa forma, numa situação de fragilidade, sempre acaba aparecendo algum motivo médico, né? Algum motivo de saúde, e logo ele sai de cena alegando motivos de saúde, né? Dessa vez, a notícia pela manhã foi essa, né? De que Bolsonaro passaria pelo hospital para fazer uma avaliação se seria necessário ou não passar por uma nova cirurgia, segundo ele, ainda decorrente da facada que ele levou em 2018 em Juiz de Fora. Mas, para além das notícias da possível internação de Bolsonaro, Miguel, o que chamou a atenção foi o que ele disse ao chegar no hospital na manhã desta quarta-feira. Ele foi abordado ali por repórteres na entrada do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde ele passou por essas consultas, por essa avaliação, e ao responder questionamentos de um repórter da CNN Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro se enrolou inteiro e praticamente confessou que, de fato, se articulou para tentar dar um golpe de Estado no Brasil. Inclusive, ele lista ali todos os possíveis caminhos pelos quais os possíveis caminhos que poderiam ser utilizados para se chegar a esse golpe de Estado que ele e pessoas próximas almejavam, né? Ele demonstrou incômodo, dá para ver na expressão dele, né? Ele se enrolou, engasgou ali no momento de se explicar. Ele foi perguntado, claro, sobre as investigações da Polícia Federal, né, que pesam contra ele, sobre essas articulações golpistas, e perguntado, inclusive, sobre o fato de que a Polícia Federal já avisou que deve usar a declaração dele, o discurso dele, na manifestação do último domingo, que ele havia convocado, financiada pelo pastor Silas Malafaia, para supostamente se defender, né? Mas aí, veja só, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele praticamente lista, como eu disse aqui, os caminhos que poderiam ser utilizados para esse golpe de Estado. Ele fala o seguinte, todo enrolado, abre aspas. Bem, segundo nota da imprensa, tem minuta do artigo 142, que é aquele artigo que os bolsonaristas interpretam de forma errônea sobre o poder moderador das Forças Armadas. E aí o ex-presidente prossegue. Minuta do estado de defesa, minuta do estado de sítio. A minha defesa não teve acesso ao processo. Nós não sabemos o que está lá. Reafirmou, mentindo, na verdade, sobre a liberação do processo, porque o ministro Alexandre de Moraes já liberou as partes principais do processo para a defesa do ex-presidente. E ele prossegue, abre aspas, e, como eu disse, um estado de sítio começa convocando os conselhos da República e da Defesa, incluindo autoridades políticas. Nada disso foi feito, sequer o primeiro passo foi dado. Agora, deixo claro, são dispositivos constitucionais. Se um presidente da República estivesse pensando em usar qualquer dispositivo de forma legal, isso não é crime. Depois ele volta a dizer que não tem ao processo, né? Agora, chama muita atenção nessa fala dele, Miguel, Tony, todos que estão nos assistindo, que o ex-presidente lista uma série de caminhos que ele poderia utilizar para dar o golpe e frisa que tudo isso seria feito dentro de um dispositivo legal, que isso não é crime. Ou seja, basicamente o que o Bolsonaro está falando é que se ele tentou um golpe, ele tentou dar um golpe utilizando a Constituição, utilizando algum tipo de parâmetro legal, né? E, na verdade, é o que as investigações do STF, as investigações da Polícia Federal apontam, né? Que o Bolsonaro queria usar mecanismos supostamente legais para agir na ilegalidade, entre eles a decretação desse estado de sítio, entre eles a minuta golpista que decretava, né? O plano dela era decretar uma intervenção no TSE e anular o resultado das eleições, ou mesmo agitar, incitar os seus seguidores a ir para as ruas, como aconteceu no 8 de janeiro, e a partir de uma desestabilização institucional, né, a partir de um caos, de uma suposta ameaça democrática, forçar, uma ameaça à democracia, né, forçar o presidente Lula a decretar uma lei da garantia da ordem, uma GLO, né, e a partir da GLO os militares teriam acesso ao poder e assim o golpe
poderia ser deflagrado. O fato é que o ex-presidente ele se enrola quando vai falar do assunto, ele demonstra desespero, demonstra incômodo, sabe que corre o risco de ser preso e, sem querer, acaba dando a entender ali que, de fato, ele se articulou para dar um golpe de Estado. E a isso se soma ainda, Miguel, Tony, todos estão nos assistindo, o fato de, no dia anterior, ontem, o ex-presidente ter dado uma entrevista à revista de extrema-direita, o site Revista Oeste, né, em que ele faz um apelo ao presidente Lula. Ele apela para que o presidente Lula, para que o executivo faça um gesto em prol da anistia dos golpistas do 8 de janeiro, o que indiretamente poderia beneficiá-lo também. Só que só pede anistia aquele que reconhece um crime cometido. Então, por isso, o Bolsonaro vai se enrolando cada vez mais e ele próprio sinaliza que, de fato, articulou esse golpe de Estado.